botão do microfone, que daí fica melhor. E basicamente nós vamos falar um pouco sobre o mercado, vamos falar sobre o que está acontecendo, né, na atualidade, dessas questões da influência do mercado global, da guerra, dos problemas econômicos também. E eu vou apresentar para vocês, basicamente, um panorama geral. Eu vou mostrar o meu setup do como que eu abordo tudo isso, como que eu faço as minhas análises. Na verdade, o que eu vou passar aqui para vocês é meu estudo. Eu vou utilizar esse tempo. Eu vou utilizar esse tempo que eu tenho, que eu disponibilizo para o meu estudo, em todas as manhãs, ali uns 40 minutos, uma hora, eu vou utilizar para estudar aqui mais ou menos ao vivo, que de repente a gente cria, né, se possível, uma comunidade daqui para frente, e aí a gente acaba contribuindo com vocês também, principalmente quem é iniciante, e seria uma oportunidade para estar fazendo isso, né? Então, esse aqui é a minha tela inicial de transmissão, só para vocês verem como que eu vou fazer. Utilizando o OBS Studio, tenho aqui o meu escritório, que uma tela aqui atrás, tenho o sistema de microfone e som. E então, de maneira bem simples, nós vamos conversar com vocês sobre o mercado e, enfim, né? Conforme a gente vai criando uma comunidade também, aí a gente pode tirar dúvida. Beleza? Então vamos dar início aos estudos de hoje, né? Vamos lá. Bom, isso aqui é a minha tela onde eu faço os meus estudos, que é o TrendView. E basicamente, quando a gente monta aqui um sistema de transmissão, vou passar aqui a tela para vocês. Basicamente, quando a gente monta a tela de transmissão, a gente tem aqui, ó, vou mostrar para vocês. Nós temos aqui um layout com todos os ativos. Aqui eu gosto de separar o quê? Eu gosto de colocar os ativos, né? O BTC, Ethereum, Luna. Daqui a pouco eu vou dar uma passada nas criptos de maneira geral para vocês sobre isso. Quais são os ativos aqui que eu gosto de fazer análise. E o panorama geral do mercado, alguns índices. Acredito que podemos começar com o S10Y. Eu vou explicar para vocês cada um desses conforme a gente vai conversando, a significância aqui, o símbolo, o que significa isso daqui. Beleza, vamos dar início então a esse estudo. Esse é o S10Y. Esse é o título do governo norte-americano. O que acontece? Para que serve aqui esse estudo desse índice? Nesse índice a gente consegue observar, basicamente, a taxa de juros prevista aí nos próximos anos, no caso aqui 10 anos. Consegue fazer uma perspectiva dos juros, do que o mercado espera com relação aí aos juros do norte-americano, dos títulos dos bondes do governo, né? E a situação a gente sempre vai observar, que eu sempre vou passando para vocês, ó, sempre vamos começar pelo diário, pelo tempo gráfico do diário, e que é um tempo gráfico aí de médio prazo, de curto médio prazo, que a gente consegue ter uma perspectiva maior, e alguns ativos nós vamos progredindo isso para tempos gráficos maiores, tempos gráficos menores, enfim, aí conforme a demanda vamos fazendo isso. Título de 10 anos dos bondes americanos, a gente tem uma situação onde estamos aqui numa crescente, né? No sentido de aumento de taxa de juros. A gente tem topos praticamente aqui ascendentes, ou seja, uma tendência de alta nos juros americanos de 10 anos, e se a gente comparar com junho de 2000 ou agosto, junho, julho, agosto de 2020, a gente tem aí uma progressão aí na taxa de juros de mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos baixar. Vamos fazendo esse estudo aqui. Ó, basicamente 311%. Bom,
trocando em miúdos, o que significa isso? Significa que o mercado está um pouco com medo do risco de ativos um pouco mais de risco, né? Aversão ao risco que o mercado global, o mercado mundial acaba tendo. E isso é um problema quando a gente fala em mercado de criptos, mercados que são mais voláteis, porque se os bondes americanos títulos estão aumentando os seus juros, né, os seus prêmios, obviamente, quem é mais capitalizado, quem tem mais dinheiro, geralmente vai para esse tipo de mercado, né? Depois a gente vai, só para não estender muito em cada um dos índices que hoje eu gostaria de apresentar para vocês, o que nós vamos analisar. E outra coisa, tudo isso aqui que eu vou comentar com vocês é grátis, a gente consegue configurar na tela do TrendView, algumas análises, outras análises de não só técnicas, como de sentimento também do mercado, são todas grátis, então eu não utilizo nenhuma ferramenta aqui que é permissiva apenas mediante a pagamento. A gente pode utilizar isso aqui tudo de maneira grátis. O DXY, que é um outro índice que eu gosto de dar uma observada também, deixa eu passar para vocês, é o índice de moeda dólar americano. Da mesma maneira, né? Estamos uma crescente aí, uma alta, e o índice de moeda dólar americano, vamos pensar assim, né? A gente pega as principais moedas do mundo e vê quem tem mais demanda, qual é a moeda mais forte. E, ou seja, uma paridade do dólar com relação às outras moedas do mercado. Vamos pensar assim, vamos eliminar essa parte de criptoativos. Vamos imaginar que a gente tá trabalhando aqui apenas com Forex, né? Apenas com moedas, né? Com moedas estatais. E essas moedas fiat, essas moedas estatais, elas têm uma demanda. E o dólar, como ela é uma moeda de comércio mundial, ela tem uma demanda maior. Ou seja, quanto maior aqui a crescente no gráfico, né? Ou seja, no caso está uma tendência de alta no médio prazo, embora no longo prazo está numa grande acumulação aqui, depois a gente comenta mais sobre esses termos e tudo mais, no curto prazo está numa crescente. Ou seja, o mercado está buscando mais dólar do que outras moedas estatais, como o euro, como o dólar canadense, por exemplo, a libra, enfim, as principais moedas do mundo, né? E aí a gente tem essa situação onde o dólar está crescente, ou seja, a demanda por dólar está maior, a demanda do dólar estando em crescente significa que é mais interessante a gente estar em dólar nesse momento, se a gente for parar para pensar apenas em moedas fiat, né? Juros, o que a gente tem até o momento? Juros aumentando, juros de 10 anos aumentando e a demanda por dólar maior, né? Então nós temos essa situação. Vamos agregar aqui com outras informações para isso fazer mais sentido. Esse é o próximo índice que eu gosto de avaliar, o Money Stock. Basicamente, olha só que interessante isso aqui, pessoal. Basicamente, a gente tem esses dados plotados desde 1960 e nós temos uma situação onde o Money Stock ele está numa crescente e houve um crescimento exponencial aqui nos últimos tempos. O que significa esse Money Stock? Em termos leigos, basicamente, o money stock significa o estoque de dinheiro relacionado ao dólar que está girando, que está sendo utilizado no mundo. Ou seja, em termos mais leigo ainda, é a impressão de dinheiro. E nós observamos que veio sempre numa crescente muito grande essa impressão de dinheiro, né? Desde o tempo que o dólar já não era mais, né, atrelado ao ouro, enfim, né? E principalmente a partir daqui, ó, de 2020, a partir de 2019 para 2020, na época da pandemia, nós tivemos uma situação onde o aumento da impressão de dinheiro, né, a oferta monetária,
pelo Fed, o Federal Reserve, que é o banco de reservas americano, ele foi cada vez maior. Então, nós temos uma crescente também, e na verdade houve um crescimento exponencial, agora deu uma estabilizada, mas estabilizando em crescente, ou seja, continua acontecendo a impressão de dinheiro. E qual que é a relação disso até o momento aqui que nós conversamos com relação a criptoativos? A grande questão é que quanto mais dinheiro eu tenho no mercado mundial, maior a oferta desse dinheiro. É lógico que também a gente tem que observar a questão da demanda, mas em termos rasos, maior a quantidade de dinheiro, maior a oferta, é maior a inflação, né? Em termos bem rasos, maior vai ser a inflação. E a criptoativos seria a ferramenta perfeita da gente conseguir, né? Salvaguardar um pouco desse nosso dinheiro, desse valor de compra. Conforme esse gráfico vai se aumentando, a gente vai perdendo o valor de compra, né? O poder de compra, melhor dizendo, que a gente tem sobre a moeda estatal, que no caso aqui em análise é o dólar. Mas vocês não pensem que é só o dólar, não. Todas as moedas, elas têm uma meta de inflação, elas têm ali uma oferta monetária que acaba sendo aumentada aí em determinados prazos. É isso que acaba acontecendo, né? Beleza, vamos para a próxima análise aqui, rapidamente. É o próximo índice. Esse índice aqui eu gosto bastante porque ele está relacionado muito com o anterior também, que é o Money Stock. Isso aqui, na verdade, é o petróleo. É o petróleo Brent futuro, que é basicamente aquele petróleo que a Petrobras aqui ela produz, né? Basicamente aquele petróleo que nós acabamos produzindo e a gente acaba vendendo para outros mercados, né? E aí hoje nós estamos numa situação onde a gente não entende o porquê que a gente está pagando tão caro no petróleo, mas daqui a pouco a gente até pode comentar sobre isso um pouquinho, né? Mas aqui trazendo para o gráfico, nós temos aqui um aumento crescente. Desde quando? Vamos pegar aqui. Desde quando? Ó, desde esse fundinho aqui em 2 de dezembro de 2021, a gente teve um aumento aí bastante crescente. Vamos pegar e vamos fazer aqui quantos por cento que cresceu aqui o preço do barril do petróleo. Ó, vou tirar essa ferramenta daqui. Mais de 100%. Mais de 100%. O que isso significa? Significa dizer que o petróleo aumentando, o custo de todas as coisas também aumenta, porque tudo está atrelado a transporte, a logística. Aumentando o petróleo, nós temos o preço dos combustíveis mais caros, o preço do transporte mais caro, todas as mercadorias elas ficam, obviamente, mais caras. Fora muitos produtos que são derivados diretamente também do petróleo, né? Que são utilizados no mercado. Por isso que a gente se preocupa com esse índice e é muito importante. Pessoal, mais uma vez, por que eu faço um panorama geral antes aqui? Porque não faz sentido eu pensar em compra de Bitcoin, de qualquer tipo de moeda, não faz sentido nenhum se eu não tenho uma perspectiva boa, né, do mercado ou entender o que está acontecendo com o mercado para ver se eu vou estar fazendo uma compra mais consciente, mais correta possível. Por isso que eu gosto de fazer essas análises anteriores, ok? Eu gostaria de que essa live não passasse de 1 hora, mas vamos ver essa primeira, né? Muitos erros aqui acontecem na primeira live, muitas vezes não é do jeito que a gente quer. Até queria que tivesse aqui uma musiquinha de fundo para vocês, mas no fim das contas acabou por não funcionar no último momento aqui, mas na próxima a gente vai melhorando cada vez mais aqui. Enfim. Vamos para o próximo índice. Vamos para o próximo índice. O índice Nasdaq.
o índice Nasdaq, que é a bolsa, né, americana de tecnologia. E isso aqui, pessoal, cada vez mais, né, a gente falou de inflação, falou de oferta monetária, de juros americano, e agora nós temos uma situação onde a gente vê o reflexo de tudo isso que a gente comentou anteriormente no mercado, nos mercados propriamente dito. E no mercado propriamente dito, a gente vinha de muito tempo, na verdade, né? A gente, olha só isso aqui. A gente vinha de muito tempo o crescimento dos ativos de tecnologia em uma grande crescente. Tecnologia, eu digo, né? O Alphabet, o Google, Meta, Facebook, Amazon, tudo que vocês imaginarem aí de ativos de tecnologia estão atrelados também aí a esses índices, né? E aí a gente tem uma situação de que nós perdemos aqui, fizemos alguns topos, um topo duplo aqui, dá para dizer assim. Nós perdemos esse topo, perdemos as principais médias, médias de 200 dias, médias de 50 dias. Acabamos perdendo essas médias aqui, estamos derivando, né? E não sei se encontramos aqui um fundo de curto prazo. Não sei se encontramos aqui um fundo de curto prazo, mas estamos aqui ainda procurando, basicamente, encontrar esses novos fundos aqui para ver se o mercado ele responde, se vai continuar crescendo ou se realmente vamos fazer um pivô aqui no mais longo prazo para ver esses mercados ainda em mais baixas. Falando em pivô, a gente já tem, né? Na verdade, no diário a gente já tem pivôs, pivô de baixa, já formamos lá atrás, olha aqui, a gente já formou um pivô de baixa, abaixo da média de 50 períodos, perdemos a média rápida aqui do mercado e fomos buscar a média de 200 períodos. Perdemos a média de 200 períodos, demos aqui, né, demos uma pivotada voltamos nessa média e ela serviu como uma resistência, perdemos novamente e ficamos aqui à deriva, estamos numa pequena acumulação agora, mas sinceramente, de papo, né, de bar aqui com vocês, eu acredito que nós vamos perder esses fundos aqui anteriores, que vem lá desde 13 de maio, de 2021, nós vamos perder isso aqui, vamos buscar patamares mais baixos, patamares de 3 de março, patamares de 28 de outubro e assim por diante, né? E se o mercado surpreender, ele vai ter que basicamente fazer um pivô aqui no diário, um pivô de alta, ou seja, topos e fundos crescentes, ascendentes, para que a gente ganhe força e passe novamente essas médias e assuma uma tendência de alta. Por enquanto, isso não acontece. Qual que é o problema disso? O problema disso é que temos uma situação onde o mercado está avesso a risco. Nós temos a Nasdaq com então seus índices cada vez menores ou seja, o mercado está desvalorizando ou seja, isso está relacionado aí à questão do mercado global, todas essas incertezas, questões de guerra, não só a questão de guerra, mas isso já vinha já numa situação crítica antes mesmo da guerra do Putin aí, a gente já vinha nessa situação de uma tendência de baixa, um esgotamento dessa alta. Isso é ruim para o mercado de criptomoedas, por quê? Porque parte dos investidores que investem nessas grandes empresas também investem no mercado de criptomoedas. Sabendo disso, se eles estão avesso a riscos em mercados consolidados, dos índices americanos, agora vocês imaginam no mercado de mais volátil, mais risco ainda, que é o mercado de criptomoeda. Aí nós ficamos numa situação que fica cada vez mais complicada, né, nesse sentido. Rapidamente aqui, o S&P 500, o S&P 500 a mesma situação, estivemos aí por muito tempo, assim como o Nasdaq. O S&P 500 são as 500 maiores empresas do mercado americano. Da mesma maneira, ela perdeu o seu topo, fez um topo, na verdade, aqui, né? Fez um topo
um topo definitivo aqui, talvez com pouco volume, mas fez. E aí acabamos perdendo esse topo lentamente e estamos aí derivando para baixo. Inclusive eu já tinha pré-desenhado aqui um canal de baixa que a gente vai ter que superar esse canal de baixa, ou seja, fazer com que os preços ganhem força, além dessas médias de 50 e 200 períodos, média mais lenta e média mais rápida, e a gente faça um pivô acima desse canalzinho e talvez a gente assuma aí no diário uma tendência novamente de alta, pelo menos no médio prazo, né? Pelo menos no médio prazo. Mas as perspectivas do mercado não é para que isso aconteça. Beleza, estamos nessa situação e basicamente isso tudo reflete no Bitcoin. Vamos pro Bitcoin rapidamente. O Bitcoin, basicamente, ele está derivando aqui. Ele está derivando aqui, mais ou menos aqui, né, num canalzinho aqui de consolidação, um triângulo. E o que acontece? O Bitcoin, aliás, esse aqui é o Bitcoin.D. Não estamos exatamente no Bitcoin ainda, esse aqui é o Bitcoin.D. Mas serve o mesmo raciocínio. Estamos nesse triângulo aqui de consolidação e precisamos romper para um lado ou para o outro. O Bitcoin.D, basicamente, ele é a dominância do mercado. É a dominância em relação às outras moedas. Como assim, professor Johnny? Olha só, existe o mercado das criptomoedas como um todo, que a gente leva em consideração o Bitcoin, o Ethereum, Luna, ADA e por aí vai, todas as criptomoedas. E aí a gente chama, portanto, os outros mercados fora o Bitcoin de altcoins, ou seja, moedas criptografadas alternativas. E isso mostra aqui, esse gráfico mostra para nós a dominância do Bitcoin sobre estas outras moedas do mercado. Nós temos uma situação onde, quando existe uma crescente, quando a gente aumenta essa proporção, essa porcentagem, que ela pode ir só até 100, né? E se a gente se aproxima do 100, ou seja, sai desses períodos aqui mais baixos e aumenta a dominância, isso significa que o dinheiro está saindo ou não está sendo investido em criptomoedas alternativas e o mercado está indo para o Bitcoin. E quando a gente perde dominância é o oposto. O mercado das moedas alternativas elas acabam ganhando, né, capitalização, acaba ganhando mercado, investimento e o mercado acaba investindo um pouco mais. Mais cedo ou mais tarde, depois a gente conversa mais sobre isso, o mercado sempre acaba indo para um porto um pouco mais seguro, né? Porque agora a gente está falando de Bitcoin. E é porque ainda é bastante volátil. Acaba buscando o Bitcoin propriamente dito e deixando de lado as outras moedas, as moedas alternativas. E a gente acaba tendo aí a capitalização do mercado um pouco maior em proporção às outras moedas. E essa é uma situação para que mostra para a gente quando que é momento para investir em moedas alternativas ou deixar de lado, né? Por um período aí, ou tomar mais cuidado, assim por dizer, em relação ao investimento dessas outras moedas. A gente está numa situação aqui, estamos nesse triângulo. Se acontecer um rompimento aqui desse triângulo, vai formar um pivô aqui de alta acima desse triângulo de consolidação aqui. Na verdade, né, é um triângulozinho de baixa. E a gente pode acontecer que ele rompa para baixo ou pode acontecer que ele rompa aqui para cima, né? E se acontecer um rompimento para cima, a gente tem uma situação aonde o mercado vai investir cada vez mais aqui no Bitcoin, ou seja, as moedas alternativas elas acabam por sangrar mais, elas acabam perdendo mais mercado, mais capitalização. E se caso esse rompimento fosse para baixo, se esse rompimento fosse para baixo, o mercado perdesse ainda mais capitalização do Bitcoin, fosse para
com as moedas alternativas, a gente teria o que chamamos lá de altcoin season, ou seja, a temporada das altcoins, onde o mercado investe cada vez mais nessas moedas alternativas. Apesar de ter esse triângulozinho aqui de baixa, essa situação, essa consolidação, o fundo aqui se segurando, eu vejo uma situação onde, se essa aversão a risco acaba ficando maior, aconteça um rompimento aqui para realmente para cima, em vez de acontecer esse rompimento que fosse aqui para baixo, né? E isso vai depender muito da questão do momento que a gente está vivendo agora ao mercado, a questões aí macroeconômicas de maneira já, como passei para vocês, perspectivas não são boas. Então pode sim acontecer aqui um rompimento para cima e a gente vê a dominância do Bitcoin buscando aí patamares. Vamos ver, dar uma olhada aqui no médio e longo prazo, os patamares, essas zonas aqui de acumulação. Provavelmente buscaria em primeiro momento essas zonas de acumulação. Vamos traçar aqui mais ou menos. Ó, vejo buscando aqui pelo menos em primeiro momento próximo de uns 49, 50%, que é bastante coisa do mercado, ou seja, a gente ia ver sangrando aí de maneira geral mais quase 7, 10% a mais as altcoins, e depois talvez num segundo momento ainda mais, né? Vamos ver aqui essas outras zonas de acumulação aqui, 53, depois próximo de 58%. Não sei se é capaz de atingir 70, 70 e poucos por cento, porque realmente hoje o mercado de moedas alternativas, elas têm aí um papel bastante interessante. Não sei se totalmente fundamental, mas bastante interessante no mercado mais macro de criptomoedas. Então eu não vejo que facilmente chegaria a 70%, mas talvez aqui próximo dos 50%, buscando esses fundinhos aqui próximo dos 60%, é muito plausível, e a gente veria as altcoins aí que já estão numa baixa bastante grande, a gente veria perdendo aí mais 50, 60, 70% do valor atual, não do valor total da sua máxima, da all-time high, mas do valor atual. Esse seria o problema. Ok, a próxima análise aqui que a gente costuma fazer, vou passar rapidinho e aí cada live a gente comenta de um ou outro mais importante. Hoje é somente para apresentar para vocês o que eu gosto de observar mesmo, né? Aqui é o total do mercado de criptoativos. A gente tem aqui o total de capitalização de mercado, né? Considerando aí quase 1,7 trilhões de dólares de capitalização do mercado, onde já chegou a ser, né, na sua máxima aqui, quase 3 trilhões. 3 trilhões praticamente. Hoje está em 1,64. Considerando o mercado total, aí é mercado de altcoins, mercado de bitcoins, Ethereum e tudo mais. Beleza? Então nós temos aqui ainda, segurando uma LTB, esse topo e fundo ainda mais alto que o anterior, mas estamos numa situação onde podemos realmente perder. Se a gente perder aqui esses fundos, a gente pode buscar novamente aquilo que aconteceu em setembro, se eu não me engano, do ano passado, foi mais ou menos isso. Maio, né, aliás. Maio, onde a gente teve aqui esses fundos aqui. Maio, junho, julho, onde tivemos esses fundos aqui. E se a gente perder, e aí Deus nos acuda. A gente vai lá para baixo e a gente pode até depois fazer algumas projeções sobre isso. Total 2, a gente faz uma exclusão do Bitcoin. A gente considera todas as criptomoedas menos o Bitcoin. Ou seja, as moedas alternativas. Não chega a um trilhão, mas mesmo assim é um mercado bem grande. Boa parte desse mercado está inserido aí o Ethereum BNB, né? Enfim, ADA, XRP, ou seja, as principais moedas ali de capitalização de mercado, né? Atom, Cosmos e por aí vai. Também as stablecoins, né? As moedas atreladas
ao dólar, as moedas estáveis atreladas ao dólar. E o Total 2, nós temos uma situação ali semelhante, né, ao Total 2 ou a dominância ali do Bitcoin. Porque apesar de a gente ter perdido, né, de 1,7 para 957 aqui, a gente pode observar que não caiu tanto quanto se esperaria de um bear market pensando em altcoins. Caramba, é até estranho a gente falar isso, né? Não caiu tanto quanto se esperava. Esse é o problema do mercado de criptoativos, né? Quanto que se espera que caia? Num bear market a gente espera que caísse 80%, 90%. E vamos fazer uma projeção aqui do topo. Até o momento caiu total, olha só, 43%, 44%. Por quê? Porque tem muitas moedas grandes que estão segurando. O BNB é uma delas, né? Como que está segurando? A gente poderia ver muito além disso, 60%, 70%, ou seja, cair para níveis ali da metade disso. Para níveis da metade dessa capitalização, talvez para 500 bilhões aqui de mercado, até menos do que isso. E esse é o potencial de baixa que existe aí sobre esses ativos, né, mais voláteis como as moedas alternativas às altcoins. Beleza. Podemos dar uma olhada nos índices mais locais. Eu também gosto de colocar no meu setup alguns índices locais. O que seriam esses índices locais? É basicamente aqui a bolsa brasileira. Por que eu gosto de ver isso? Porque a gente acaba comprando em reais. A gente acaba comprando em reais no fim das contas, né? A gente investe no mercado de cripto de maneira geral, investindo aí com dinheiro fiduciário do Brasil. E é interessante a gente ver como que está a nossa economia, como que está a situação. E o nosso índice do Ibovespa, a nossa bolsa, ela, obviamente, ela veio de uma recuperação incrível, né? De menos de 60 mil pontos no Corona Day. E tivemos aí um crescimento em V, uma recuperação em V, e tivemos até um pivô de alta acima do topo histórico antes do Corona Day. E depois disso nós acabamos perdendo e fazendo uma correção, mas eu não vejo nenhum problema por enquanto com essas correções. Eu acho que foi supervalorizada essa recuperação, e acho que é natural. Perdeu sim aqui as médias, teve uma correção considerável de mais de 130 mil pontos para 100 mil pontos, mas voltou a acontecer uma recuperação acima das médias lentas e médias rápidas, de 50 e 200 períodos, que são as médias do mercado mais utilizada. Talvez estamos vendo aqui no diário, né, uma procura, um reteste nessas médias aqui, e uma briga aqui, né, para se fazer um pivô aqui de alta. Mercado emergente é assim, né? Ele é muito atrelado às questões externas. Mas se continuar entrando dinheiro no mercado, eu não vejo por que não, talvez no futuro próximo, fazer uns testes aí nas máximas históricas. Lógico, se as questões aí de guerra não escalarem, né? Aí seria uma outra situação. O dólar, eu gosto de ver o dólar também. Nós temos um topo, eu ia falar um topo duplo, mas um topo triplo, quádruplo e por aí vai, né? Estamos numa acumulação nessa zona aqui, num caixote há muito tempo, né? Vamos pegar aqui o dólar. Estamos nesse caixote aqui, nessa zona de acumulação há muito tempo. Ou seja, para perder esses R$ 5 aqui é um pouco difícil, tá? Porque ó, nós temos 4,88, 5, aqui até chegou aqui embaixo, 4,80 e poucos. Acho difícil perder 4,80, que a gente tem bastante fundos aqui, bastante proteção aqui do mercado nessa zona de acumulação. Se perdesse aqui, aí seria, né, assim, do ponto de vista do brasileiro
comum, médio, né, seria bastante interessante se caísse, porque a moeda real iria valorizar bastante. Ia voltar a encontrar esses topos aqui de 4,20, iria procurar aqui o 4,20, 4,20 e poucos, retestar isso aqui. Aí a nossa moeda iria valorizar bastante. Mas por que que eu disse isso? Porque quem já está no mercado de cripto, não está colocando dinheiro novo, eu não sei. Até prefere que o dólar aumente, né? Valoriza os seus criptoativos. Mas quem ainda está construindo, quem está em construção do seu portfólio, está colocando dinheiro novo no mercado, isso é super interessante que esses patamares diminuam. E aí, assim, a gente consegue comprar mais dólar, né? Consegue comprar mais dólar e talvez aí aumentar o número de criptoativos. Ó, também pode acontecer, se parar de entrar dinheiro no mercado, acontecer uma recuperação pelo menos para buscar essas médias aqui, e que levaria os preços aí para 5,30, 5,35 de reais frente ao dólar. Poderia acontecer também, antes de tentar ali retestar, tentar furar esse bloqueio aqui dos 4,80, dos R$ 5, que é bastante duro aqui de se fazer, né? Essa aqui é uma região de volatilidade, ó. 16, 15% de volatilidade. Essa é a região que o ativo aqui, que o dólar está trabalhando frente ao real. Ok, terminamos a primeira parte de mercado. Levamos quase 35 minutos para falar de macro. Agora vamos falar rapidamente de Bitcoin, Ethereum e mais duas moedas hoje, tá? Vamos falar só de Bitcoin, Ethereum e mais duas moedas, porque senão a gente vai além do tempo que eu tinha programado para fazer essa primeira transmissão de hoje. Conforme for crescendo a comunidade, conforme a gente for alcançando pessoas, a gente vai buscando aí outras moedas. Mas rapidamente aqui para vocês. Eu tenho aqui cerca de 50, 55 ativos. Esses ativos aqui são ativos que eu estudo, tá? Tudo que não está aqui é que eu não estudo, não estudei, e não é que é ruim, não é que é bom, é simplesmente que eu não estudei, né? Que eu não tenho como avaliar, não tem por que eu fazer uma análise técnica, uma análise qualquer aí de sentimento, né? Agora a gente pode ir diretamente para a análise dos ativos. Rapidamente, uma análise bem rápida do mercado o mercado sentimental, né? O mercado de sentimento, porque ele também é muito importante, ele é atrelado aí à análise técnica. É importante que a gente entenda o que o mercado, qual que é a direção do mercado, que as pessoas do mercado acham que o mercado vai. E nesse momento o mercado de maneira geral ele está com bastante medo, extremo medo, extreme fear. Isso é interessante porque quanto mais medo, né? O Warren Buffett, o grande investidor americano, já dizia, né? Compre ativos ao som dos canhões e vende ao som dos violinos, aquela coisa toda, né? Todo mundo fala. Mas é melhor você comprar um ativo quando está todo mundo querendo desfazer dele, se ele tem os seus fundamentos, se é um bom ativo, do que você comprar ele em ganância, como todo mundo está em euforia. Às vezes a gente está formando um topo com essa euforia. E lógico, tem a questão da faca caindo, o preço caindo, tem que esperar ele consolidar, iniciar uma tendência de alta e entrar no ativo. Tudo bem, concordo com isso. Concordo com isso, não sei se eu faço isso, mas eu concordo, tá? Não sei se eu faço exatamente isso, mas eu concordo. E nós estamos no mercado aí em extremo medo. E acho que seria uma oportunidade para ativos como o Bitcoin. Não vejo por que não acumular ele semanalmente, fazendo aquela questão do dollar cost average aí, que é a média do custo do dólar semanal, que você vai comprando toda semana. Eu acho bastante inteligente esse método de se fazer, né? Ok, outra análise de sentimento que eu gosto de observar, que eu acho bastante interessante, é o Long Short Ratio, que é basicamente a alavancagem do mercado. É para que lado que o mercado está mais alavancado. Ele está fazendo esse teste aí. Fazendo esse teste no sentido de apostar.
E nós temos uma situação onde esse long short ratio aqui ele está em 1,63. Significa o quê? Que tem em cada duas pessoas apostando no mercado, tem aí uma pessoa e meia ou um pouquinho mais do que isso, né, apostando no mercado de long, ou seja, no mercado de alta. E tem meia pessoa aí postando na baixa, ou seja, o mercado está otimista. Esse índice aqui é muito alto? No histórico do Bitcoin, nem tanto, né? A gente já viu aí o long short ratio em 4, 3,5, significa 4 pessoas apostando na alta e uma em baixa. Por que isso é interessante? Quando que a gente poderia posicionar dentro do mercado? Eu gosto de pensar que é muito mais inteligente você apostar quando você comprar um ativo quando as pessoas apostam na baixa. Porque tem muito essa questão da manada, né? Você vai numa direção oposta da manada. Quando todo mundo acha que vai cair, é uma grande chance para os institucionais, para quem tem realmente dinheiro, fazer com que esse mercado faça o oposto do que todo mundo está achando. Para quê? Para buscar liquidez, buscar o dinheiro, buscar onde as pessoas ficaram presas no sentido de compra, de onde elas apostaram, né? Elas serem liquidadas. E eu acho bastante inteligente que a gente faça essas compras aí num long short ratio mais baixo, quando a manada, quando as sardinhas aí do mercado estão apostando que o mercado ele vai acabar subindo. E aliás, quando todo mundo aposta que está subindo, você fica esperto, né? Porque ele pode cair. Quando todo mundo tá achando que pode cair, você fica esperto porque ele pode subir, pode fazer exatamente o oposto. E aí você consegue manejar, fazer um setup de uma maneira onde você programa a sua venda, programa a sua compra. Se o mercado está apostando em queda, quando o mercado está apostando muito, né, esse long short ratio está muito baixo, ele está apostando em queda, você faz as suas compras, seria bastante inteligente. Quando está apostando aí que está numa crescente muito grande, num otimismo muito grande, aí você acaba vendendo para essas pessoas que estão otimistas, ou seja, que pode ser realmente um topo. Não vou ficar muito nisso, a gente vai conversando conforme a gente for fazendo as outras lives. Eu gosto de observar também, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, pessoal, moçada, isso aqui é tudo grátis. Isso aqui é tudo grátis, são ferramentas grátis, vocês não precisam pagar ferramentas como TRDR, plataformas próprias para isso, Glassnode, nada disso. São tudo ferramentas grátis, que é onde vocês podem estar fazendo o estudo de vocês sem problema algum. Aqui nós temos o total de liquidações. Liquidações de mercado, ou seja, quem está alavancando, quem está shortando, e aí o mercado sempre vai buscar liquidez nesses pontos. É interessante quando a gente tem aí uma liquidez muito grande, que é onde a gente forma um topo, regiões onde a gente forma um fundo. E eu sempre gosto de estar observando isso. E quando o mercado ele está relativamente parado, né, um pouco mais ali sem uma direção, o mercado fica com pouca liquidação. E aí eu gosto de me posicionar ou sair da posição onde está acontecendo um aumento dessas liquidações, assim por dizer. Aí depois a gente vai conversando mais sobre isso. Tem relação também o Open Interest, que é basicamente o interesse pelo mercado de alavancagem, considerando o total de dinheiro que está sendo colocado, alocado no mercado de alta, no mercado de baixa, é bem perigoso, porque quando o mercado está muito alavancado, vamos imaginar, né, todo mundo está alavancado no long, na alta, e o Open Interest ele está muito alto, isso é extremamente perigoso, significa que tem muita liquidez se o mercado cair. E aí ele vai estopar, vai liquidar aquelas pessoas que apostaram na alta. E esse mercado pode estourar bastante para baixo. E quando você tem bastante dinheiro aqui no mercado, esse estouro de bolha, ou seja, o tamanho das velas, tanto de alta quanto de baixa, ela pode ser bastante volumosa, bastante grande. E isso é bastante interessante para a gente entender a dinâmica também do mercado, tá? Beleza, outra ferramenta que eu gosto de observar é aqui, né? Bem mais simples, o CoinMarketCap, que eu gosto de observar, ver algumas coisas sobre capitalização de mercado, enfim, né? Ranqueamento de criptoativos. Depois vocês vão entendendo por que que eu gosto de utilizar isso, por que que é interessante a gente posicionar algumas compras de acordo com o market cap,
E aí a gente vai mostrar isso aí para vocês na prática, como que funciona, tá? Market cap é o valor de mercado é o capital de mercado do ativo, tá? E a última análise aqui que eu faço para uma criptomoeda bastante específica, que é a Terra Luna. Mais para frente eu vou fazer uma live específica para falar disso, né? Dela e outras criptomoedas mais, né, mais interessantes. E basicamente eu utilizo isso aqui para a gente ver a quantidade de Terra Luna que está sendo queimada, que está sendo transformada em stablecoins, enfim. Aí é bem interessante essa análise aqui. E aí mais para frente eu explico para vocês do que se trata exatamente isso aqui, tá? E qual que é a importância para a moeda da Terra Luna. Isso aqui em específico para ela. Beleza, beleza, pessoal. Agora vamos para a terceira parte do nosso vídeo de hoje, onde nós vamos falar basicamente de dois criptoativos aqui para a gente terminar a nossa análise de mercado de hoje, que é a GIX e a SDAO. Eu vou começar pela SDAO e aí depois nós vamos falar da AGIX. Deixa eu procurar a SDAO, achei já, pronto. Beleza, basicamente a SDAO, ela é um spin-off, do protocolo Singularity Net da GIX, onde a gente tem ali onde a gente tem um marketplace de inteligência artificial. Esse ativo aqui, depois eu vou fazer uma análise fundamentalista, falar um pouquinho da importância dele, não vem o caso agora, vou falar um pouquinho mais sobre a importância dele no mercado, e aí a gente vai entender também o valor, não só o preço desse ativo, mas hoje eu só vou mostrar para vocês aqui a análise técnica da SDAO. A SDAO, nós estamos aqui numa tendência de baixa no diário. Temos um canal de muito tempo de baixa no ativo. Na verdade, desde que ele foi, né, cunhado, desde que aconteceu o ICO desse criptoativo, ele, pelo menos aqui, né, nessa análise, e deixa eu ver daqui da onde se é na Binance, se é em outra exchange. Aqui é da KuCoin. Aqui na KuCoin. Pelo menos o histórico que a gente tem aqui desde a seu ICO aqui a gente tem baixa no ativo. E basicamente nós estamos num canal de baixa, não exatamente encontramos ainda um fundo no diário. Para que a gente saia dessa situação, dessa tendência de baixa, a gente precisa basicamente romper esse canalzinho aqui de baixa no diário. E quando que a gente iria romper? Quando a gente atravessasse essa região, dessa média aqui. Essa média aqui, deixa eu ver, eu acredito que é de 200 períodos, 50 períodos. A gente não tem aqui de 200 períodos ainda, nesse ativo relativamente novo. Acontecendo um rompimento acima desse último grande topo de 1,18, aí a gente pode ter uma perspectiva de buscar patamares maiores. Mas antes de 1,18 eu não vejo nenhuma perspectiva, até mesmo ele já fez um pivô aqui, tá formando um pivôzinho de baixo, talvez para continuar a queda, ou talvez retestar esse fundo aqui, se ele consolidar também aqui, né, andar que nem um caranguejo aqui, poderia ser interessante. Se ele mostrasse uma consolidação, mais ou menos assim, seria interessante, uma acumulação. Significaria que o mercado não está mais com vontade de vender esse ativo e talvez depois ele encontrasse aqui novamente uma tendência de alta. Mas enquanto a faca está caindo aqui, está difícil para a gente procurar a compra aqui nesse ativo. Tudo bem? Mais lógico, é aquela questão, né? É o que eu faço? Não sei se é o que eu faço. Porque dependendo o tipo de ativo, dependendo o potencial de ativo, você não vejo por que você não possa ir investindo fazendo um preço médio, mas um preço médio de verdade. Caiu
50% você compra um pouquinho, caiu mais 50%, você compra mais um pouquinho, mais 50% mais um pouquinho, mas não compra muito. E aí, quando tiver numa tendência de alta, você vai iniciar uma tendência de alta novamente, você vai reposicionando, comprando mais, enfim, né? Eu acho que é uma estratégia que pode ser feita também, mas é perigoso, você tem que tomar cuidado porque tem ativo que nunca mais vai voltar. Imagina quem comprou aqui o ativo a 5 dólares e 70 centavos da S-Down, né? Nunca mais ela, se for um ativo ruim, se for um ativo que talvez não tenha adoção do mercado, talvez nunca mais volte nos 5,50 se fosse o caso. E quem comprou aqui está perdido. Vai ficar fazendo preço médio aqui? É um pouco complicado, né? É uma situação um pouco mais difícil. Agora, se o ativo for, né, ter aí uma boa adoção de mercado, for interessante, tiver bons fundamentos, quando você encontrar uma consolidação principalmente assim, ver que esses fundos eles estão aí, eles não estão sendo perdidos. Na verdade, é uma boa chance para que a gente consiga encontrar aí posições de compra do ativo. Tudo bem? Vamos para o último ativo de hoje, que é a GIX. Tudo bem? Vamos encontrar a GIX. Além do price action aqui que nós estamos fazendo, que essa análise gráfica aqui mais purista, sem o uso de indicadores, eu também utilizo indicadores, só para mostrar aqui para vocês, utilizo indicadores, CPR, VPR, né, o RSI, volume, enfim, a gente utiliza alguns indicadores que aí, só que de maneira mais específica, no momento onde a gente acha que faz mais sentido utilizar, né? E a gente vai utilizando aí conforme a necessidade também. Vamos ver a GIX. Meus amigos, a GIX não quer encontrar este fundo. A GI não quer encontrar esse fundo. Deixa eu apagar aqui esses desenhos para que o gráfico fique mais limpo. Agora sim. Beleza, nós estamos num canalzinho de baixa, desde que a gente encontrou um topo lá atrás da AGI. Isso aqui, pessoal, a gente está vendo em BTC. Por que que eu não estou analisando a GIX em dólar? Porque a GIX ela é listada na Binance em dólar. O pareamento dela é em Bitcoin, não em dólar. Por isso não faz sentido eu ficar vendo primariamente, de maneira primária, em dólar. Embora acho que na KuCoin ou outra exchange tenha em dólar. Mas o volume maior de compra e de venda é na Binance. É por isso que eu gosto de observar o seu preço em Bitcoin. Mas lógico que depois eu gosto de fazer uma perspectiva, dar uma olhada nela em dólar também, sem problema nenhum. Nós temos aqui, desde que encontrou um topo de mais ou menos, olha só, mais de 1.300 satoshi, mais ou menos 1.300 satoshi, a gente encontrou aqui um Okoi, um ombro, cabeça, ombro no diário e a gente veio só derivando, veio só fazendo topos mais baixos, fundos mais baixos, viemos perdendo aí valor de mercado. Depois nós falamos no outro vídeo, em outro momento a gente fala sobre os fundamentos da GIX e tudo mais, da importância dela para o mercado, mas está relacionada aí ao mercado de inteligência artificial. Eu acredito muito nesse projeto, acredito que dentro de 3, 4 anos aí é uma tendência muito forte do mercado isso. A gente tem que pensar para longo prazo também. E ok, desde aquele momento ali a gente teve uma correção de quantos por cento lá do topo? Vamos pegar aqui a régua. Nós estamos veja só, 82%. É isso que é uma altcoin, tá? 82%. Pode cair mais? Pode. Pode cair 80% desses 80%. Pode cair. Pode chegar a 90%, 95%, 99%. Tem que estar ciente disso. O problema é que aqui a GIX, na verdade, ela era chamada antes de AGI e o gráfico aqui ele continuava. A gente tinha aí uma progressão maior do histórico desse gráfico, mas depois que ela mudou, né, ela foi atualizada para GIX, foi realizado um fork,
E aí perdeu o TrendView aqui, perdeu o histórico, enfim, eu não consegui encontrar pelo menos isso. Mas eu lembro mais ou menos que ele já tinha encontrado esses períodos aqui de 200 satoshis, 200 e poucos satoshis também em outro momento, né? Quando eu era AGI. E basicamente eu até estava numa perspectiva aqui, e ainda tô, se não fechar o diário dessa maneira, na GX, eu vou avaliar só no diário, tá, pessoal? Em outros vídeos eu faço em tempo gráfico maior, em tempo gráfico menor, ou seja, no 4 horas, no 1 hora, mas hoje eu vou avaliar somente no diário. Nós procuramos aqui um fundo, tivemos um paviozinho, gostaria que esse pavio fosse um pouquinho maior, porque teríamos deixado bastante pessoas aqui para segurar esse preço, né, aqui, né, nessa vela, mas a gente teve um pavio aqui pequeno, não gostei muito disso, não gosto muito disso, na verdade. Poderia ser melhor, no entanto, a gente teve uma vela aqui quase que engolfando, né? É uma vela de reversão, é uma vela que está além de 70% aqui do total dessa vela, uma vela de reversão e praticamente quase que um engolfo de alta, e aí depois nós tivemos aqui uma estrelinha, né? Um dojizinho, um candle mostrando aqui em decisão do mercado, que em decisão geralmente ele segue a tendência, em tendência que foi do engolfo, ele continuou uma alta até isso aqui no diário, tá, pessoal? Curtíssimo, curto, médio prazo. E aí estamos um dojizinho de novo, encontramos aqui no diário, fechou com, ele não ganhou muita força, não subiu muito, não teve força, pouco volume. E aí veio um candle aqui engolfando tudo aqui. Se esse candle ele segurar neste ponto, se ele segurar neste ponto, vamos traçar aqui, tá tudo bem. Sabe por que que tá tudo bem? Se ele segurar aqui nesse ponto para agir, porque aí a gente tem chance de segurar aqui. A gente fez uma correção no diário dessa altinha aqui que a gente teve, embora pequenininha. E aí sim a gente pode iniciar aqui um pivô de mais alta. Tá? Essa é a configuração que a gente gostaria de ver. É isso que a gente gostaria de ver neste ativo. Se parar aqui, tudo bem, eu acho que se tiver aqui principalmente, se tiver principalmente mais uma vez um paviozinho aqui, por menor que seja, melhor ainda, mas se fechar completamente, eu fico um pouco de medo que pode ser que continue. E aí, se ele tem duas alternativas. Ele pode vir buscar esse fundo, a gente fazer um topo, um fundo duplo aqui, e talvez mais para frente voltar aqui a subir, ou simplesmente formar um topo duplo aqui, um fundo duplo, perder esse fundo e continuar a queda. Continuar fazendo topos e fundos mais baixos. Continuar fundos mais baixos, mais baixos, mais baixos. Isso pode acontecer também. Se ele segurar aqui, buscar os preços mais altos, buscar preços ali próximos de 250, 260 satoshi, seria bastante interessante para o preço. Depois ele até poderia vir aqui retestar 237, 238, e aí nós vamos encontrar alguma resistência. Lá no 270, olha aqui, lá no 360, vamos encontrar resistências. Olha essa grande acumulação aqui próximo dos 400. Nesta época aqui, que eu estava me posicionando bastante, nessa época aqui, porque era uma zona de acumulação. Eu vinha vendo um canal e de repente esse canal começou a ficar lateral. Eu acreditei que a gente poderia estar encontrando aqui uma zona de conformação onde o preço iria acumular para poder continuar depois buscar patamares maiores. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O mercado veio em queda, mercado global como um todo. E desde daquele período onde eu acreditei que poderia dar uma parada na queda, caiu mais 53%. E aí ele continua na queda. Igual eu disse para vocês, o ideal é a gente encontrar essa posição, encontrar essa configuração no gráfico, e a partir desse ponto, neste reteste aqui, talvez vocês começarem a fazer posições, embora pequena, porque ele pode acumular, ele tem perspectiva que seria bastante interessante para que o preço não furasse mais aqui embaixo. Não estou dizendo que não vai, mas seria uma perspectiva para não furar.
ele fizesse aqui acumulações nesses pontos, fizesse acumulação por um grande período, mês, 2, 3 meses, e aí sim, mais para frente, ele testar aí, talvez aí patamares maiores. Beleza, falando em patamares maiores, o que que eu acredito? Eu acredito que existe uma perspectiva bastante grande de crescimento dessa moeda. Basicamente, eu gostaria de ver pelo menos esse ativo aqui corrigindo a Fibonacci, né? No mínimo, corrigindo 50% de Fibonacci. Se a gente pegar a Fibonacci, vamos dar uma observada onde que seria aí um ponto interessante para que a gente talvez aí encontrasse pontos aí de venda pelo menos inicial. Se corrigisse essa queda aqui, pelo menos próximo aqui de mais ou menos uns 620, 630 satoshi, que seria bastante interessante, né? Seria bastante interessante se isso acontecesse. Embora eu acho que buscar esse topo aqui nesse ciclo atual é um prognóstico um pouco mais otimista, que talvez eu não esteja vendo isso, né, no momento. Mas eu vejo sim que pode buscar essas zonas de acumulação, essas zonas medianas aqui de Fibonacci, e pode sim vir buscar próximo de 500, 600 aqui, se esse ativo de repente começar a ganhar força, o mercado melhorar, enfim, existe essa possibilidade, mas eu não colocaria minha mão no fogo em relação a isso, tá joia? Ok, em relação ao dólar, nós temos uma mesma situação, rapidamente para a gente terminar. Nós temos a situação de 0,86 centavos, assim, o price action aqui, o candlestick aqui, ele é um pouco mais feinho, não tão feio, mas menos bonito do que aquele candlezão de reversão no diário que a gente encontrou lá no BTC. Por quê? Apesar da gente ter aqui, né, isso aqui que eu gostaria de ter visto lá também, fazendo esse contraponto também, a gente viu aqui um paviozinho um pouco maior, mas logo perdemos aqui, viemos buscar retestar esse pavio aqui. Só que não está perdendo. Não está perdendo esse fundo, estamos nessa zona de acumulação, está em conformidade com o price action lá em BTC. Está em conformidade com o BTC. Só que por que eu não acho que está tão bonito? Porque a gente já perdeu, não formamos pivô aqui em dólar, nada. A gente simplesmente veio aqui, devia ter segurado e seguido para formar um pivô. Nós perdemos e viemos retestar o fundo. Pode ser que a gente faça a mesma coisa em BTC, a gente venha retestar esse fundo aqui, e aí de repente segurar igual a gente está segurando em dólar, e aí sim talvez fazer uma zona de acumulação e retestar patamares maiores? Pode ser. Isso a gente vai ver nos próximos capítulos. Beleza? Esse foi o price action de hoje. Eu não vou utilizar nenhum indicador aqui, a mais para esse vídeo não ficar também ainda maior do que está. Conforme a gente for ganhando comunidade, conforme a gente for ganhando visibilidade, a gente pode ir aumentando aí os níveis das nossas análises e a gente pode estar buscando aí coisas mais interessantes para poder falar também, tá joia? Beleza, pessoal, eu fico por aqui, agradeço vocês e até mais.